Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e também não se esqueça de fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br, ok? Onde você vai encontrar estes bonés. Nós temos 3 modelos de bonés na loja Assombrada agora. Bonés do Assombrado aqui, ó. Esses 3 modelos. Este aqui, bordô ou vinho bordado, aqui o assombrado. Este daqui, ó, da invasão alienígena, do ETzinho aqui, com aba de camurça. E este preto aqui, Cool Witches Wear Caps, em preto. E esse daqui brilha no escuro, tá? Nesse preto aqui. Todos tem tela atrás, é com telinha, tá vendo? Com o símbolo do assombrado. Este daqui, ó, tem a parte de baixo da aba roxa, tá bom? São forradinhos aqui, ó, com o escrito do assombrado. E estão à venda na loja Assombrada. Escolhe o seu lá e já garante, leva para casa, ok? Temos também o livro, aqui, ó, o livro do assombrado, à venda na loja Assombrada, com frete grátis para todo o Brasil, ok? Capa dura, chique no último. Depois vocês leem mais a respeito do livro, tá? Livro top, hein, pessoal? Leva aí, garante o seu livro. Fora as nossas camisetas e também os moletons que estão de volta aqui na nossa loja. Moletom vermelho à venda. Certo, então falando em boné de cool witches, né? Bruxas descoladas usam bonés. Este relato se chama La Bruja. É assim que fala? La Bruja. A bruxa. Conto da minha avó mexicana. Vamos ver aqui o que é este relato. Oi, Ana, estou aqui para te enviar uma história real que acompanhou a minha avó e a nossa família por mais de 80 anos. A história de uma senhora misteriosa e uma batalha espiritual. Espero que gostem. Demorei muito tempo para colher todos os detalhes e transformá-los em um texto. Um grande abraço e parabéns pelo canal. Muito obrigada. O relato é longo, já vou avisando. Então vamos lá. La Bruja. Oi, Ana, parabéns pelo sucesso que o canal vem fazendo, principalmente a seção de relatos. Você e o Matheus estão fazendo um trabalho incrível. Muito obrigada. A história que eu tenho para contar agora não é só minha. Ela é de toda a minha família e ela não aconteceu num período bem determinado de tempo. Ela vem acontecendo com o lado materno da minha família desde meados dos anos 30, quando a minha abuelita era quando minha abuelita era criança, minha avózinha era criança, e é justamente ela que me conta todos os fatos dessa história. Fora o que eu mesmo vivenciei, obviamente. Deixa eu só ver aqui, é uma moça ou é um moço? Não sei se é uma moça ou é um moço que nos conta essa história. Tá? Vamos ver. Antes de mais nada, minha abuelita, que é vovozinha em espanhol, é uma senhora mexicana que nasceu numa cidadezinha que eu prefiro deixar anônima, na província de Sinaloa. Aquela bem famosa pelo cartel sanguinário que leva o mesmo nome da província. À época que tudo começou, as coisas eram mais tranquilas e o tráfico ainda não tomava conta do México. Os cartéis eram movimentos mais bairristas, digamos assim. Apesar de existir criminalidade, ela era um tanto mais restrita aos membros de organizações ou criminosos menores. Enfim, minha avó morava numa parte tranquila da província. Numa cidade pequena, com poucos habitantes, todos se conheciam e tinham amizade uns com os outros. Então era aquele clima amistoso que rolava com toda a cidade. Todos pareciam parte de uma grande família. Meu bisavô era o que podemos chamar de aventureiro. Ele vivia de andar no mato, caçar, acampar. Enfim, ele amava viver na natureza. E ele sempre levava minha avó e seu irmão junto com eles. Ensinou eles a caçar, a trilhar, seguir rastros e se virar na natureza.
Eles costumavam acampar em uma área próxima da casa deles e a aproximadamente 8 quilômetros de onde eles moravam. Geralmente, eles faziam uma caminhada até o local e depois montavam seus abrigos para passar a noite, ou até mais. Ela diz para passar a noite ou até mais, de uma noite, eu acho. Ela disse que já chegaram a passar mais de uma semana na mata, caçando e pescando. Enfim, vivendo o lado outdoor. Minha avó conta que num determinado fim de semana, ela e o irmão arrumaram as bolsas, pegaram os mantimentos e ficaram esperando seu pai chegar do serviço para poder ir para o acampamento. Como de rotina, seu pai chegou e disse a eles que podiam ir na frente, enquanto ele preparava os seus mantimentos e arrumava sua bolsa. Minha abuelita tinha 12 anos e seu irmão tinha 17. Então era normal que eles andassem sozinhos na região, já que eles conheciam muito bem e tinham prática em trilhar e seguir rastros. E eles partiram em direção ao lugar de costume. E por algum motivo que a minha avó nunca me esclareceu, eles tiveram que tomar uma rota diferente. Mas eles acreditavam estar na trilha certa. Até que eles começaram a ver alguns marcos que eles não conheciam e ficaram um pouco preocupados. Como medida de precaução, ensinada por seu pai, eles pararam imediatamente e começaram a tentar se orientar pelo céu e pelo horizonte. Apesar de alguns marcos serem conhecidos, outros eram completamente estranhos, e eles decidiram que estavam mesmo perdidos. Seu pai havia também ensinado que eles deviam tentar seguir os próprios rastros de volta e tentar chegar no lugar de origem. E foi o que eles fizeram. Foram voltando, de acordo com os próprios rastros. E em certo ponto eles pararam numa bifurcação que eles não lembravam ter passado antes. Porém, os rastros seguiam por aquele lugar. Eles estavam preocupados, pois já estavam andando há mais de 2 horas. E por esse momento, seu pai já devia estar louco atrás deles. Principalmente porque eles nunca se perderam antes e porque eles estavam acostumados a fazer aquele trajeto. Então, eles seguiram o rastro, mesmo achando estranho, e em um ponto eles pararam numa clareira que tinha um riacho e uma pequena encosta na frente. Também não lembravam daquele lugar, mas acharam um bom lugar para dar uma parada e fazer um lanche. Eles sentaram no meio da clareira, embaixo de uma pedra que fazia uma sombra, e ficaram lá comendo e bebendo água. Eles então escutaram alguém se aproximando perto deles, mas não viram ninguém. Se esconderam na pedra e prestaram atenção. Mais à frente tinha uma senhora bem velha, andando com dificuldade, rodeando a encosta que ficava perto da clareira. Eles então perceberam um casebre na base da encosta. Acharam muito estranho porque aquilo era muito afastado. Era muito afastado de qualquer cidade ou vila. Não havia visto a casa quando chegaram ali. Apesar dela estar bem na frente deles, não viram a casa. E acharam mais estranho ainda o fato de uma senhora tão velhinha morar num lugar tão isolado. Mesmo assim, eles meio que ignoraram o acontecido até o momento e seguiram viagem. Na cabeça deles, eles estavam andando facilmente há mais de 4 horas, o que aumentava ainda mais o receio deles, pois a família inteira deles já devia estar louca procurando em todos os recantos da mata. De tanto seguir o rastro de volta, eles finalmente viram um ponto de referência conhecido e retomaram a trilha de início. Por uma coincidência monstruosa, o seu pai havia acabado de entrar na trilha e estava subindo uma pequena picada de mato que tinha no início do caminho. Ao avistá-los, o pai ficou com uma expressão confusa e perguntou por que eles não estavam indo na direção do acampamento. E eles imediatamente contaram toda a história ao pai. Minha avó até hoje ri da cara de confusão que o seu pai fazia enquanto eles contavam a história. Porém, no fim, ele falou algo que fez minha avó e seu irmão se arrepiarem dos pés à cabeça.
Ele falou que não entendia como aquilo podia ter acontecido, porque não fazia nem 20 minutos que eles tinham saído de casa em direção à trilha. Imediatamente os dois começaram a tremer de medo e ficaram muito confusos. Seu pai, mais confuso ainda, os chamou para ir para casa. Não havia mais clima para acampar aquele fim de semana. No domingo, pela manhã, cedo, meu tio-avô e o meu bisavô foram juntos tentar encontrar a trilha. A clareira e a casa da senhora. Tentar encontrar a trilha, a clareira e a casa da senhora. Minha avó ficou em casa ajudando sua mãe nos afazeres domésticos. Lá pelas tantas, perto da hora do almoço, ela estava no terreiro de sua casa, colocando roupas no varal e batendo alguns tapetes, quando ela viu, por entre as árvores, aquela senhora olhando para ela. Na hora ela teve um susto tremendo e correu para dentro de casa chamar minha bisavó, que era uma mulher durona e não tinha medo de brigar, não. Ela já tinha certa vez colocado para correr com uma vara 2 homens que tentaram sequestrar minha avó quando era pequenininha. Ela não contou conversa e se embrenhou no mato para tirar satisfação com a tal senhora. Minha avó ficou em casa, na porta, olhando para o mato esperando alguma coisa acontecer. Cerca de 10 minutos depois, minha bisavó chega na frente de casa, branca como um fantasma. Toda suada, mandando minha avó entrar e fechar todas as janelas da casa e pegar o rosário para começar a rezar. Minha avó correu para dentro, fechou tudo, pegou o rosário. Sua mãe sentou à mesa, acendeu um cigarro e passou horas colada olhando o horizonte. Só veio falar novamente quando meu bisavô chegou com seu filho. Eles não acharam nada, nem sinal da trilha, da clareira e nem daquela casa. Quando eles entraram, minha bisavó puxou o marido pelo braço e se enfiou no quarto junto com ele. Fechou a porta e começou a cochichar. Minha avó colou o ouvido na porta, mas não conseguiu ouvir nada, a não ser sua mãe falando bem baixo, mas com ênfase. La bruja! Seu sangue gelou e ela se afastou assustada da porta. Seu irmão perguntou o que havia acontecido e minha avó explicou tintim por tintim. Seu irmão estava tão encucado quanto ela e não conseguiu entender nada, a não ser aquela expressão que ficava ressoando na cabeça deles. La bruja, la bruja, la bruja, a bruxa. Para quem não entende espanhol, bruja significa bruxa. E em muitos lugares as pessoas têm muito medo de las brujas, seja por falta de informação ou por acontecimentos assustadores. A maioria das famílias não queria nada a ver com esse tipo de gente, que vivia em lugares afastados e dizia-se praticava as artes negras. A crendice em lugares mais pobres e afastados da civilização é uma coisa bastante comum. Então, obviamente, as pessoas não só acreditavam nisso, como tinham muito medo. Minha avó e seu irmão tinham agora horário para entrar em casa e não podiam, sob hipótese alguma, sair para fazer trilha ou mesmo passear sem a companhia do seu pai ou de um de seus tios. Mal saíam no terreiro e estavam, além de nervosos, com muito medo e pesar. Ninguém entendia por que a mãe dela tinha ficado tão assustada. Ela simplesmente não falava nada sobre o acontecido. O pai também se mantinha misterioso. Todos os dias, ao cair da tarde, ele se embrenhava no mato com um de seus irmãos e sempre armado. Então minha avó e seu irmão tinham a certeza de que era algo sério, porém não faziam ideia do que pudesse ser. Só sabiam que tinha algo a ver com La Bruja. E isso fazia eles ficarem com muito medo. Porém, os dias foram passando e mais nada acontecia. Ninguém tinha sinal daquela senhora, ninguém sabia nada sobre a cabana na clareira e a vida foi seguindo. Minha avó e seu irmão foram crescendo e cada vez mais a visão e a história de La Bruja iam ficando para trás. Enfim, minha avó fez 15 anos e seu irmão fez 20 anos. Ambos já haviam colocado aquela história toda no fundo de suas mentes e raramente se lembravam ou falavam naquele assunto.
Porém, as coisas voltaram a ficar estranhas 5 dias antes da minha avó completar os seus 16 anos. Eles estavam todos em casa num fim de tarde conversando e meu tio-avô, que a essa altura estava noivo da moça que viria a ser sua esposa, chamou minha avó para juntos eles irem até a vila da sua noiva buscá-la para jantar com eles. A minha avó, como sempre muito aventureira, nem pensou 2 vezes e já disse sim. E eles saíram. Foram pelo caminho pavimentado até uma estrada lateral na cerca de uma fazenda próxima, caminho que encurtava a viagem em aproximadamente 15 minutos, só que o caminho era um tanto escuro e fechado de mato. Nada que amedrontasse nenhum dos dois, de maneira nenhuma. Porém, ao chegar na entrada da trilhazinha, minha avó me conta que sentiu um pânico terrível, coisa que nunca havia sentido na vida. Um peso que começou na sua nuca e desceu, prendendo seus pés no chão, de tal forma que ela não conseguia se mover. O irmão dela sentiu exatamente a mesma coisa e ambos ficaram lá, no início da trilha. Ambos com aquela sensação terrível de pânico e de que algo terrível estava prestes a acontecer. Nenhum dos dois tinha a mínima coragem de olhar para o lado nem falar nada, até que minha avó começou a escutar um assobio fraquinho, que foi aumentando, e eles viram sair do meio das árvores mais à frente a velha senhora da trilha. Minha avó, que já estava aterrorizada, começou a chorar. Seu irmão, tomando o resto que lhe sobrava de coragem, encheu os peitos e perguntou numa voz firme e grave: "Que queres?" E a senhora começou a rir escandalosamente. Não o respondeu. Olhou direto para minha avó e disse: Não sei falar espanhol, meu Deus do céu, não sei. Não chore, não sei falar. Não chores, chiquita. Tu mama está cá." E meu tio-avô, agora berrando e com muito mais raiva do que medo, explodiu: "Sai daqui, sua macaca velha!" Falou agora em português. Não sei se também falou aqui. Foi bem pior em espanhol, tá? Mas aí já ia virar proibidão. Entendi. E começou a andar furiosamente em direção àquela senhora, que começou a gargalhar ainda mais escandalosamente que antes. Isso foi aumentando a fúria do meu tio, que agora já estava correndo em direção a ela. Porém, ele não conseguia alcançá-la. Ela, de alguma forma, era mais rápida que ele, sem nem precisar correr. E ele parou antes de avançar muito e deixar a irmã sozinha na estrada. Eu não preciso dizer que a minha avó, apesar de ser uma mocinha de 15 anos e muito corajosa, estava em cacos. Havia se urinado e chorava incontrolavelmente. Porém, ela me conta que não sabe o porquê de estar chorando. Ela me diz que apenas sentiu um medo tão real e vivo que não conseguia fazer nada a não ser chorar muito. Seu irmão a pegou nos braços e voltou para casa com ela ainda em estado de choque. Ela não falava nem conseguia se mexer direito. Tamanho seu pânico. Quando voltaram para casa, ela caiu doente e passou mais de 15 dias acamada com uma febre altíssima e delírios diários sobre La Bruja. Minha bisavó contou a ela e ao irmão que a minha avó chorava e pedia para a mulher não fazer nada com ela. Implorava para ela deixar a sua família em paz. Ela não se recorda de nada disso, pois passou os 15 dias basicamente desacordada. Passado esse episódio, minha bisa se tornou ultra protetora com a minha avó. E meu bisavô agora levava 5 homens e muitas armas com ele todo fim de tarde para dentro daquela mata, tentando achar a casa e a senhora. Meu tio-avô, que estava se preparando para casar, não tinha tanto tempo disponível assim e acabava por não acompanhar o seu pai nas expedições diárias. Mas quando saía do trabalho, ia direto para casa fazer companhia à mãe e à irmã. Ninguém deixava minha avó sozinha em hora nenhuma do dia. Ela não ia nem ao banheiro sem a sua mãe ficar do lado de fora olhando a porta.
Embora ela não entendesse muito bem o que estava acontecendo, ela sabia que estava em perigo e que tinha algo a ver com La Bruja. O tempo continuou passando. Meu tio-avô se casou e minha avó conta que foi um dos períodos mais felizes da vida dela. Ele se mudou de sua cidadezinha e foi morar em outra cidade maior, ainda no estado de Sinaloa. Minha avó foi morar com ele. Lá, ela descobriu o ofício de cozinheira e trabalhou durante anos em várias cozinhas da cidade, tanto em casas quanto em restaurantes. Aos 23 anos, conheceu e se casou com meu avô, e menos de um ano depois já esperava o meu pai. Logo após, ela teve mais 2 filhos, meu tio e minha tia. Meu avô trabalhava de motorista numa firma muito grande que ofereceu algumas melhorias e um ótimo salário se ele se mudasse para a Argentina. E assim eles fizeram. Foram morar na Argentina e a minha avó, apesar de nunca ter esquecido de nada que ocorreu, deixou tudo aquilo para trás e nunca mais falou no assunto. A empresa que meu avô trabalhava fechou as portas na Argentina para abrir uma filial no Brasil. E meu avô foi nomeado para um cargo de gerência. Obviamente que eles ficaram muito animados com a mudança. Eles consideravam o Brasil um país melhor, mais bonito e com mais oportunidades. Então o meu avô aceitou com muito gosto a mudança. E eles se mudaram para o estado do Rio Grande do Norte, onde minha avó ainda mora até hoje. Ela me conta que quando meu pai completou 13 anos, exatamente no dia de seu aniversário, ela estava voltando para casa do mercado, onde tinha ido buscar algumas coisas para comemoração, e quando passou num bequinho que existia algumas casas antes da sua, ela sentiu um arrepio enorme e uma vontade louca de olhar para aquele beco. Ao olhar, ela viu uma silhueta de mulher passando na direção oposta, com cabelos brancos e esvoaçantes. Na mesma hora, minha avó entendeu o que era aquilo. Quem era aquela mulher? E o pânico voltou a tomar conta dela. Ela correu para casa e se trancou junto com seus filhos. Fechou todas as janelas e pegou seu rosário. Começou a rezar com seus filhos até a hora que o meu avô chegou em casa e ela contou toda a história para ele. Desde a cidadezinha em Sinaloa até o beco algumas horas antes. E o meu avô, para surpresa dela, acreditou de primeira em tudo e disse da sua própria experiência com Las Brujas. Ele, quando muito pequeno, teve um encontro sinistro com o que a mãe dele chamava de pacto. Em bom português, algo como o covil de bruxas, um coven, e de como ele quase foi sacrificado num ritual de magia negra. Gente do céu! Mas salvo de última hora por um de seus tios. Então, ali estava uma família inteira com o histórico sinistro de perseguição por figuras misteriosas e sombrias. Apesar do medo e das experiências da família, todos eles tentaram deixar esse medo no passado. Afinal, nenhum deles estava mais no México e não existia a menor possibilidade de nenhuma daquelas pessoas ter seguido eles à Argentina e depois ao Brasil. Simplesmente impossível. Então minha avó decidiu se convencer de que a visão que teve mais cedo era somente uma lembrança mal interpretada. Uma brecha no passado que sua mente transformou em imagem vívida. Nada mais do que isso. Os anos foram passando sem incidentes. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui com a gravação. Ok, vocês estão me ouvindo? Beleza. Ok, os anos foram passando sem incidentes e as memórias de Las Brujas e de outras crendices ficava cada dia mais nesse campo, o das crendices. Finalmente terminei a minha introdução. Ufa, essa foi só a introdução? Ufa, Ana, agora tudo que eu vou contar aqui foi presenciado diretamente por mim ou contado por minha mãe, que vivenciou diretamente as partes que eu não estive presente. Agora começa o relato. Muitos anos depois do aniversário de 13 anos do meu pai, já perto do meu aniversário de 13 anos, algumas coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa. O meu avô já havia falecido.
O meu pai e a minha mãe haviam se mudado para a capital do estado para trabalhar. Mas eu e minha irmã pedimos a eles para passar mais um ano morando com a minha avó. Tanto para ela não ficar sozinha, quanto para a gente não ter que mudar de escola e perder as nossas amizades. Minha irmã também estava em ano de vestibular e não queria perder o ritmo de estudos. Enfim, nós ficamos. A nossa avó é completamente alucinada por nós dois e fez manha e choro de todo tamanho para os nossos pais para deixarem a gente ficar. A vida dos meus pais estava muito corrida enquanto eles se estabeleciam, e nós mal falávamos com eles durante a semana. Mas toda noite de sexta, sábado e domingo nós fazíamos ligações para eles e passávamos horas e horas conversando. Mais ou menos um mês antes do meu aniversário de 13 anos, minha avó começou a acordar de madrugada com um pesadelo, do qual ela não conseguia se lembrar. Mas ela acordava toda suada e nervosa e sempre ia no nosso quarto checar se a gente estava bem. Minha irmã começou a ter pesadelos também, porém eram sempre comigo, em alguma situação de perigo. Eu preso num poço, eu preso numa sala em chamas, eu trancado numa sala que se enchia de água, enfim, vários e vários sonhos desse tipo. Sempre comigo em perigo sério de vida. Nós todos achamos isso meio estranho, mas levamos como uma coincidência e deixamos para lá. Eu ia para uma escola que era às 2 ruas da casa da minha avó. Então, obviamente, eu ia a pé. E na maioria das vezes, sozinho. Lembrando, é um moço nos contando o relato. Minha irmã estudava no mesmo colégio, porém os horários dela eram muito diferentes. Então, só nos encontrávamos em casa e no fim do dia. Numa quarta pela manhã, uma semana antes do meu aniversário, eu estava indo para a escola quando uma senhorinha me abordou na rua. Me perguntou o meu nome e se eu morava ali perto. Eu disse que não. Minha mãe era um tanto paranoica com estranhos e me ensinou sempre a despistar. Eu disse que não e que eu não conhecia ninguém ali perto, só na escola mesmo. Ela ficou me acompanhando no meu curto trajeto, mas não falou mais nada. Só me olhava e sorria para mim. Eu achei aquilo estranho, né? Mas sinceramente nem liguei. Cidade de interior é bem assim. As pessoas são simpáticas ou sinceras mesmo. Não é nada estranho. 2 dias depois, a mesma senhorinha estava na frente da minha casa, como se esperando eu sair. Eu achei estranho novamente, mas pensei que ela pudesse ser uma moradora do local ou mesmo uma mendiga que estava pelas imediações. Ela era uma velhinha bem normal, não tinha nenhum traço muito marcante, a não ser os cabelos muito brancos e muito lisos, esvoaçantes. Como se o cabelo dela fosse feito de seda e não de cabelo real. Mas de resto, super normal, nada de estranho. Nem que demonstrasse algum tipo de perigo também. Nesse dia, ela não me seguiu até a escola. Permaneceu em pé na calçada, olhando para as pessoas que passavam na rua. Nem fixou o olhar em mim, nem nada. Essa cena se repetiu por mais 2 dias. Eu saía de casa e ela estava lá, parada na calçada, olhando o movimento da rua e agindo como se eu não estivesse ali. No dia do meu aniversário, a minha avó preparou um lanche especial para mim e foi me deixar no portão. Como era meu aniversário e ela é muito carinhosa, ela gostava de tratar a gente como príncipe e princesa nos nossos aniversários. Quando nós saímos na área de casa, a senhorinha estava lá. Na hora que a minha avó bateu os olhos nela, ela começou a tremer e chorar baixinho, como quem percebesse isso. E como quem percebesse isso, a senhorinha olhou diretamente para ela e começou a gargalhar. Na gargalhada mais sinistra que eu ouvi na minha vida. Um misto de risada de criança e de demônio ao mesmo tempo. Olha, Ana, foi uma das experiências mais sinistras da minha vida. Minha avó começou a rezar enquanto chorava. E a senhorinha falou, como se estivesse falando dentro das nossas cabeças e não com a boca. Ela falou assim: "No chores", eu não sei falar. Chiquita, no chores, chiquita.
Foi o bastante para minha avó me puxar pela camisa, trancar toda a casa e proibir minha irmã de sair e nos colocar de joelhos no oratório para rezar o rosário junto com ela. Enquanto nós fazíamos isso, ficávamos escutando a gargalhada ao redor da casa, como se estivesse no quintal, depois como se estivesse dentro das próprias paredes. Quando nós terminamos de rezar, não dava para ouvir mais nada, só os sons da rua. Normalmente. Ficamos aterrorizados com aquilo. E minha avó baixou a regra de não podermos sair de casa para nada até o fim de semana. Quando os meus pais chegaram, até o final de semana, quando os meus pais chegariam. Os dias passaram e o fim de semana chegou. Minha avó achou por bem omitir essa história dos meus pais. Não disse o porquê, mas pediu para a gente não comentar nada também. Disse que depois ia achar a melhor forma de conversar com eles. O fim de semana foi perfeito, nós saímos e nos divertimos bastante. Tanto que nossos pais resolveram ficar a semana inteira com a gente na casa da minha avó. Ambos pediram alguns dias de licença para cuidar de assuntos pessoais. Durante a semana, minha mãe ia sempre me deixar na escola, a pedido da minha avó. Então, além de ir tranquilo, eu ficava muito feliz porque estava passando mais tempo com a minha mãe. Um dia, minha mãe me levou até a porta da escola, como todos os dias, mas na esquina eu vi, de longe, aquela senhora. Eu meio que vacilei na hora, quis contar tudo para minha mãe e chamar ela para ir para casa correndo. Mas pensei na realidade. Eu estava seguro dentro da escola, tinha segurança. Minha mãe estava logo ali, então eu me senti seguro e pensei que nada pudesse acontecer. Minha mãe me contou que depois que eu entrei na escola, a senhora colou na grade e me olhava fixamente. Do nada, ela colocou a língua para fora e começou a lamber a grade da escola enquanto olhava para mim. Minha mãe se enfureceu ao ver aquela cena e foi imediatamente ao encontro da senhora. Quando ela chegou perto, a senhora olhou para ela com fúria no olhar e começou a soltar vários xingamentos em espanhol. Entre eles, ela chamou minha mãe de zorra, vagabunda, vadia e afins. Minha mãe, que entendia espanhol, achou que talvez aquela velha fosse conhecida de sua sogra e estivesse louca. Voltou para casa e imediatamente foi conversar com a minha avó. Então minha avó chamou ela e o meu pai e resolveu contar tudo, desde a época da clareira, passando pelo aniversário de 13 anos do meu pai e por fim o meu aniversário de 13 anos. Meu pai e minha mãe ficaram perplexos e minha mãe ficou com muito medo por nós. Ela queria nos levar para a cidade deles, com eles, e queria levar a minha avó também. Ela não queria que a gente ficasse perto daquela situação toda. Apesar de tudo, minha avó parecia tranquila e firme e não permitiu que eles nos levassem nem aceitou ela mesma ir. Por algum motivo, ela estava muito confiante. Cerca de um mês depois desses acontecimentos, naquela noite fatídica, aconteceu talvez a coisa mais estranha e sinistra que toda a nossa família já havia passado. Toda noite, minha avó e alguns de seus vizinhos ficavam conversando na calçada da casa dela, prática bem comum no interior. Por volta das 10 horas da noite, todos foram embora e a minha avó estava se recolhendo. Me chamou para ajudar ela a colocar umas cadeiras para dentro. Minha irmã estava chegando do cursinho exatamente na hora que eu apareci na calçada. Então estávamos os três ali na frente de casa, nos preparando para entrar, quando escutamos aquela gargalhada. A rua estava deserta, não vimos ninguém. Minha avó se apressou em nos colocar para dentro, mas assim que passamos, ela trancou o portão, ficando do lado de fora. Eu e minha irmã ficamos apavorados. Ela trancou o cadeado e ficou de costas para a gente. A gargalhada ficava mais alta e parecia rodear a gente. Minha avó então gritou em espanhol: "Cala-te, bruja!" Uma névoa esquisita tomou conta da rua. Parecia que tudo ao redor da nossa casa tinha sumido. Nós simplesmente não conseguíamos ver nada além da nossa calçada. De repente, a senhora apareceu no outro lado da rua e começou a vir vagarosamente na nossa direção.
Eu e minha irmã estávamos gritando e chorando, implorando para que a minha avó entrasse em casa e fugisse daquela cena horrenda. Minha avó não moveu 1 centímetro. Ela levantou a cabeça, tomou postura e tornou a gritar: "Cala-te, bruxa!" A senhora, sorrindo, tornou a chamar minha avó da mesma coisa que chamou da primeira vez. "Calma-te, Chiquita, tu mana está cá." Minha avó então respondeu: "Não, ela não está. Minha mãe foi uma mulher corajosa e forte. Você não é a minha mãe e eu não tenho medo de você." Nessa hora, a senhora parou de sorrir e tomou uma instância terrível e ameaçadora. O seu sorriso deu lugar a uma boca podre, cheia de dentes esverdeados. Sua pele, que era enrugada, agora ficou branca, com manchas cinzas, como se aquela senhora fosse um zumbi. E seus olhos perderam completamente o brilho, como os olhos das pessoas mortas. Ela começou cada vez mais a se aproximar de nós e falava algumas coisas que eu não conseguia entender. Minha avó ficava repetindo: "Eu não tenho medo de você." Enquanto ela se aproximava, ao chegar na nossa calçada, vimos que ela era pelo menos meio metro mais alta que qualquer pessoa normal que nós já vimos na vida. Minha avó não retrocedeu nem meio milímetro e continuou com sua postura desafiadora. Nesse momento, fomos invadidos por um sentimento de paz que não dá para explicar. Apesar daquele pesadelo que estava se desenrolando na nossa frente, nós tivemos a certeza de que tudo no mundo estava em perfeita harmonia e que nada de mal podia nos acontecer. Foi então que nós 3 vimos um homem vestido com roupas azuis vir correndo de um dos lados da rua. Ele corria e deixava um rastro brilhante por onde passava. Quando ele chegou perto, ele parou na frente da minha avó, entre ela e a senhora, e abriu seus braços. A velha se contorceu como que de dor e retrocedeu alguns passos. Nisso, o homem azul correu em sua direção, se jogou por cima dela e os dois sumiram numa névoa, que logo então começou a dissipar. Um vento gelado passou na rua e, de repente, tudo estava exatamente igual a antes, sem sinal de névoa, nem de velha, nem de homem. A rua estava tranquila e deserta como antes. Minha avó caiu de joelhos no chão, chorando copiosamente. Nós imediatamente pegamos a chave pela fresta do portão, puxamos a nossa avó para dentro. Enquanto isso, a minha irmã chorava e repetia: "Abuelito, abuelito, abuelito." E foi então que eu entendi que a situação toda me atingiu como um raio. Meu avô nos amava tanto e cuidava tanto de nós que retornou dos mortos para nos proteger uma última vez. Não preciso nem dizer que ninguém dormiu aquela noite, nem na semana que se seguiu. Simplesmente não conseguíamos dormir, nem sair de casa. Minha avó foi lentamente se recuperando do baque e nos contando a verdade. Contou toda a história que contei a vocês anteriormente e nos contou que depois do dia das gargalhadas, ela começou a sonhar com meu avô. E nesses sonhos ele mandava ela ser forte e corajosa. Pedia a ela para nos proteger e para não deixar nada de ruim nunca acontecer conosco. Disse a ela que ela não tinha o que temer, que ele estava sempre com a gente, em todos os momentos, e que aquela velha não era páreo para ele. Conto isso e me emociono sempre. Agora mesmo estou aos prantos enquanto escrevo. O amor dos meus avós foi mais forte que a morte. O amor que meu avô tinha por nós foi mais forte que a morte. E isso me arrepia até hoje. Quanto àquela senhora, minha avó nos falou que La Bruja queria algo que ela tinha, fosse sua vida, sua juventude, na época, sua família, algo que era dela, e que ela iria perseguir a minha avó, e depois sua família, até que ela conseguisse o que realmente queria.
Só Deus sabe a idade daquela criatura maléfica, ou que forças a moviam, ou a davam poder, ou davam poder a ela, enfim. Mas agora nada daquilo importava. O meu avô havia feito o sacrifício final e havia acabado com aquele mal na nossa família. Esse foi o meu relato. Ana, desculpe o tamanho dele e as enroladas que eu dou ao longo do caminho, mas tudo serve para se fazer entender a história. E para todos aqueles que não acreditam em mim ou em qualquer história que você narra aqui, saibam que a realidade é muito mais profunda do que vocês imaginam. A fantasia nada mais é do que uma das muitas camadas do mundo real. Magia, feitiçaria, espíritos, demônios, tudo isso é bem real. Real o suficiente para chegar até vocês. Então se cuidem, se protejam e, mais do que tudo, acreditem. Ixi, ela é a mulher. Então, na verdade, ela é uma maledite. Ela já tinha. Mas a mulher velha, ela estava acompanhando a avó ali, ela, sei lá, né? Era uma mulher do lado astral ali, não era? Será que algum obsessor de vida passada? Por que ela falava sua mãe tá aqui? Será que é alguma coisa de vida passada que a mulher veio e queria? É uma maledite. Que queria pegar alguma coisa que é dela, tipo, talvez numa outra vida, a avó, não sei quem que ela perseguiu primeiro aqui, fez algo com ela e agora ela fica nessa gana aí de tentar arrancar alguma coisa dela nessa vida. Mas ela seria um ser do astral, né? Porque ela sumiu, ela apareceu, o avô veio, virou a névoa e tal. Gente do céu, e aí? Deixem suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Tá? Lembrando que as bruxas não são só essas aí das histórias que, né? São más, assim, e fazem rituais macabros com sacrifícios e tudo mais. E também, se tiver uma história parecida, manda o seu relato pra gente. Ok? Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Ela não usava boné. Não era cool. Beijo, fui!